Sysmex Experience Podcast é uma iniciativa para gerar e compartilhar informações e conteúdos de qualidade, relevantes e atualizados sobre novas tecnologias aplicadas ao diagnóstico laboratorial. Olá, eu sou Tainara Figueiredo e hoje recebemos para um bate-papo sobre doença renal crônica o Dr. João Egídio Romão Júnior. Ele que é médico nefrologista em São Paulo, professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP, chefe da Clínica de Nefrologia e Transplantes do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e foi também presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito bem-vindo, doutor João Egídio, e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, ao convite. É um prazer estar com vocês. Ultimamente, doutor, vem se falando muito sobre a doença renal crônica. Gostaria de saber do senhor o que é exatamente essa doença e qual a frequência na população brasileira. Pelo nome, nós já sabemos. A doença renal crônica caracteriza pela perda de funcionamento progressivo do rim. E ela tem algumas características interessantes. Primeiro é que ela é insidiosa. O que significa isso? Não dá sinal, não dá sintomas, e a pessoa só vai perceber que tem um problema renal depois de ter perdido mais de 60% do funcionamento do seu rim. E o que é o pior, essa perda é progressiva e é inexorável, ou seja, não tem marcha ré. Então é importante a gente fazer o diagnóstico muito frequente, muito precoce de uma doença muito frequente. Cerca de 8% da população brasileira tem doença renal crônica e a grande maioria não sabe. E as causas principais são pacientes portadores de diabetes e pacientes portadores de hipertensão arterial. Esses são os dois grupos que correspondem a 80% da doença renal crônica no Brasil. E por que essa doença é tão pouco diagnosticada, doutor? Primeiro, o que eu acabei de falar, ela é insidiosa. Ou seja, muitos chegam às vezes no meu consultório se queixando falaram que ele vai precisar fazer hemodiálise e transplante renal. E falam, mas doutor, eu nunca senti nada. E aí é o problema principal. Ela não tem sinal, não tem nenhum tipo de aviso até que 60% do rim já foi perdido. Então, ela é subdiagnosticada. E mais ainda, ela tem um diagnóstico muito tardio, quando o paciente começa a ter anemia, quando ele começa a inchar, quando a pressão arterial dele começa a subir demais, e o fundamental, quando começa a aparecer alterações no seu exame de urina. Então, é um desconhecimento que faz com que essa é pouco diagnosticada. E quais são os riscos, né, doutor, desse diagnóstico tardio para o paciente? O primeiro dele eu acabei de falar. Ou seja, ele vai fazer um diagnóstico numa situação muito tardia, onde que os medicamentos, o tratamento atual não vai surtir efeito. A maioria dos pacientes, quando chega na mão do especialista, já está sendo encaminhado para fazer hemodiálise ou mesmo um transplante renal. Então, essa impossibilidade de reverter a doença é o grande problema que nós enfrentamos hoje no dia a dia. Então, a gente está tentando estimular que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Ou seja, no início da doença renal, onde a gente tem ferramentas para poder bloquear e até mesmo reverter a perda de função renal. E esse diagnóstico feito logo é aquela recomendação que a gente já conhece, né? Exames de rotina, estar sempre acompanhando junto ao médico. Olha, mas isso não é válido para todo mundo, não. Ou seja, nós temos aí 202 milhões de brasileiros, não precisa correr para a fila para fazer exame de urina. Não, nada disso. O grupo é muito específico. Ou seja, se você é diabético, se você for hipertenso, ou se você tiver na família alguém com doença renal, converse com o teu médico. Não é especialista, é o clínico geral, o geriatra, tá certo? O endocrinologista, o cardiologista. E ele vai ser alertado para, uma vez por ano, fazer 2 exames que vão analisar 2 coisas. A perda de função renal, ou seja, como é que está o funcionamento do teu rim, e o segundo, se o seu rim está sendo lesado ou não. São 2 exames simples, disponíveis em todo o Brasil e baratos. Importante isso, né? Sim, Ser sim. barato. Exato, disponível no SUS também, em todos os lugares. Mesmo particular, eu estou falando em exame de R$10, uma vez por ano.
Ou seja, você já vai prevenir ali um problema na frente, né? Sim, com certeza. E precoce, que é o mais importante. A nossa palavra-chave em toda a nossa conversa hoje é precocidade, é diagnóstico precoce. Doutor, e como fazer um diagnóstico precoce da doença renal crônica? Bom, vou enfatizar mais uma vez. Não se faz diagnóstico precoce de doença renal crônica baseado em dados clínicos, sinais e sintomas. O diagnóstico precoce é eminentemente laboratorial e direcionado para os grupos de risco que nós falamos, hipertensos e diabéticos. E aí, no diagnóstico para a doença renal crônica, a gente vai lançar mão de dois exames laboratoriais. O primeiro é a dosagem na creatinina no sangue. Simples, fácil de fazer, uma vez por ano. E o segundo é a questão de diagnosticar proteína, e especificamente um tipo de proteína chamada albumina, albuminúria, em exame simples de urina. Então, são os dois diagnósticos de perda de função e que o rim está sendo lesado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, né? Sobre essa questão da creatinina, né? Qual a importância e como interpretar a dosagem nesse exame de sangue, na avaliação da função renal? A creatinina ainda a velha creatinina ainda é o marcador mais específico de perda de função renal. Ou seja, se a pessoa tiver o nível de creatinina no sangue acima dos valores de referência por mais de 90 dias, para dizer que é crônico, certamente é uma doença renal crônica evolutiva. O problema é que a creatinina chega tardia. O nosso rim ele tem uma capacidade de se compensar a perdas de função renal. Ou seja, eu perco 10% de função renal, que o 90% que sobra acaba trabalhando por mais 10%. De tal maneira que a creatinina não vai mudar. E a creatinina só vai começar a subir quando mais de 60% do rim foi perdido, fibrose e esclerose. E de maneira inexorável, não tem marcha ré, conforme eu falei, não tem tratamento para isso. E daí para frente é só preparar o paciente para diálise e transplante, o que é muito ruim. Então o que a gente quer fazer é o diagnóstico precoce. Creatinina, sim, mas utilizando uma fórmula para estimar o percentual da função renal. E aqui eu abro um parênteses. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica há anos colabora com isso e toda vez que eu peço a creatinina no sangue, ela automaticamente no exame já vem lá a estimativa da taxa de filtração glomerular. Um nome muito grande e pomposo para dizer uma estimativa de quanto o teu rim está funcionando em percentual. Então, isso aí é excelente, ou seja, a creatinina é um marcador muito bom, mas é tardio. Temos que fazer a estimativa da filtração glomerular, ou seja, do percentual de funcionamento do teu rim a partir de fórmulas. Um adendo em relação à estimativa da taxa de filtração glomerular. Há 20 anos a gente tem utilizado diversas fórmulas, e essas fórmulas a cada ano procuram ser aprimoradas e melhorar a sua acurácia, sendo que a última versão, inclusive, preconizada pela Sociedade Internacional de Nefrologia e acatada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Sociedade Brasileira de Nefrologia, é uma fórmula que, inclusive, descarta a necessidade de identificação de raça ou cor para fazer o cálculo da estimativa da taxa de filtração glomerular. E aproveitando, doutor, o gancho da creatinina, gostaria que o senhor avaliasse também a proteinúria e a albuminúria como marcadores da lesão renal. Bom, nós já colocamos que o importante é fazer o diagnóstico precoce. Já colocamos que o quadro clínico não ajuda muito no diagnóstico precoce, já que aparecem os sintomas só depois que grande parte da função renal foi perdida. Aí falamos da taxa de filtração glomerular e da creatinina, que mostram o grau de disfunção do rim, ou seja, quanto houve de perda de função renal. Para a gente também já é meio tardio, ou seja, eu estou diagnosticando que o rim já não está funcionando. Daí aparece agora a proteinúria e a albuminúria. A proteinúria é muito importante, simples, é feito um exame simples de urina e ela marca que o rim está lesado. Da mesma forma, ela chega, então, menos tardia do que nós falamos da creatinina,
mas também é tardia. Só vai ter proteinúria quando já se perde mais de 600 miligramas de proteína por dia. E o rim não deveria perder nada. Daí se lançamos mão de uma substância marcadora urinária, que é uma proteinúria também, mas muito mais precoce e sensível, que é a albumina. A albuminúria hoje é o gold standard para mostrar não que o rim esteja lesado, é que o rim está sofrendo. Isso é muito precoce em relação à perda de função. Então, se nós pudéssemos ter albuminúria rotineira dos pacientes de risco para doença renal crônica, nós poderíamos ter acesso a um diagnóstico muito precoce e aí sim, com possibilidade de estacionar ou reverter a agressão renal, evitar a lesão renal e muito mais que isso, que a albuminúria, além de um marcador de que o rim está sofrendo, é um marcador hoje muito utilizado também para diagnosticar risco precoce de morte cardiovascular. Tão ou mais importante que o colesterol, por exemplo. Então, a albuminúria hoje está sendo um marcador simples de fazer na urina, barato, disponível e de acesso fácil, né? É a urina que você iria jogar fora, em que você pode fazer o diagnóstico muito precoce de alteração renal, não lesão renal, mas é um diagnóstico que o rim está sofrendo e que, se ele não for tratado, ele vai perder função renal e vai poder levar esse paciente para a hemodiálise ou um transplante renal no futuro. Não poderíamos, é claro, deixar de falar dos equipamentos da Sysmex aqui, claro, que já trazem essas dosagens de creatinina, albumina incorporadas à tira da urina. Eu gostaria de saber do senhor como os laboratórios que utilizam os equipamentos da Sysmex podem contribuir para a prevenção da doença. E queria saber também qual seria o laudo ideal. Bom, nós começamos aqui a falar que a doença renal crônica é frequente. Falamos que, infelizmente, hoje o diagnóstico é muito tardio, porque o quadro clínico é tardio no diagnóstico. Falamos também que creatinina e proteinúria também são tardios no diagnóstico. Falamos que o ideal para ver o percentual de funcionamento renal é a estimativa, são fórmulas estimativas da taxa de filtração glomerular, então já estou começando a ficar mais precoce o diagnóstico e chegamos à proteinúria e mais especificamente à albuminúria. Muito bem, a albuminúria até um tempo atrás era pedido e dosado em urina de 24 horas, com todos os senões de guardar a urina, controle de qualidade, perda de urina. E mais recentemente, então, foi validado a questão da relação albumina-creatinina na urina. Então, em amostra isolada, isso aí foi um salto fantástico em termos de diagnóstico, facilitar o diagnóstico precoce da doença renal crônica. Agora, nós temos uma nova geração de máquinas que identifica albumina e creatinina na urina através de fitas, dentro do exame simples de urina. Isso aí é um progresso, um salto fantástico para a gente, visto que no exame normal que se faz de urina tipo 1, EAS, o exame simples de urina, já é possível no laboratório detectar e quantificar albumina e creatinina na urina e automaticamente fazer a relação albumina-creatinina no exame simples de urina. Pois bem, infelizmente, o laudo que nós temos hoje, da maioria dos laudos de laboratório do exame simples de urina, ele é mais ou menos engessado. Eu costumo dizer que eu, há 40 anos, vejo praticamente o mesmo padrão de laudo. Está na hora de a gente progredir um pouco mais com esses biomarcadores urinários. E aí, talvez, no campo de observação, fazer um comentário quando naqueles 8, 10% dos exames simples de urina na fita, o laboratório detecta a presença de albumina. E fazer esse alerta ao médico e ao cliente, ao paciente, vai ser muito importante para a gente conseguir avançar para aquele nosso mote da nossa discussão hoje, que é o diagnóstico precoce da doença renal crônica, antes que esta doença comprometa o rim de maneira irreversível.
Obrigada, doutor João Egídio, pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço pela oportunidade. E a você que está nos ouvindo, também muito obrigada. Continue nos acompanhando e até o próximo encontro.